E eu me sinto assim mesmo. Boa noite, queridos. Graça e paz de Cristo Jesus. Embora falar para mim assim, fique à vontade, é um perigo. Mas muito bom estar com vocês aqui, é muito genuíno. O mover do Espírito Santo que sempre acontece aqui nesse lugar. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, então, no livro de Jó, capítulo 42. Eu queria falar sobre o tema sofrimento e glória. A gente meditar um pouquinho. Seria chover no molhado, né? Eu perguntar se alguém está sofrendo ou já sofreu, porque todos nós passamos por tempos difíceis. Aliás, falando em chover no molhado, você veio, né, irmão? Então, você é doce, mas não é de açúcar. Isso é muito bom, né? Todo mundo aqui docinho de Jesus, mas não é de açúcar. Veio para vir debaixo daquela chuva, assim, você olhou, esfriou, choveu, veio na igreja, é porque é crente de verdade. Nem se preocupa com o juízo final, que já está lá. Amém. Estou brincando, hein, irmão? Segura nisso, não. Continua na presença. Jó 42, quantos acharam? Diz assim o texto bíblico: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos. Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, ou ouvir falar, como diz o Ademar de Campos, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você pode repetir isso comigo? Eu te conhecia, mas agora, por isso, disse ele, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Dá um pulo para o versículo 10, que diz assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Versículo 16 agora, para terminar, 16 e 17. Depois disto, Jó viveu mais 140 anos, e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a quarta geração, e assim Jó morreu, após uma longa velhice. Você pode dizer amém? Gracioso Deus, bendito e amado Pai, nós queremos ouvir Tua voz. De nada adianta nós nos reunirmos nesse lugar para ouvirmos discursos de homens, porque falácia humana, Deus, não produz transformação, não produz cura, mas a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. E eu me coloco na total dependência do Teu Espírito, para que, ó Deus, este sermão aqui, ó Pai, nesse esboço contido, possa ser vivificado pelo Teu poder, alcançar a mente e o coração dos Teus filhos e assim produzir, ó Pai, plena transformação, para que possamos viver uma vida abundante na Tua presença. Se conosco, ó Pai, e nos abençoa, é o que nós oramos no nome de Jesus, que todos digam amém e amém. Estamos aqui nesse setembro em que a sociedade médica como um todo fala sobre o Setembro Amarelo, a questão do combate à depressão, sobretudo ao suicídio, ansiedade, pânico. Mas nós aqui como igreja, nós levantamos a bandeira da vida abundante de Cristo Jesus. Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu oro para que o Setembro Amarelo se transforme no Setembro Dourado. Amém? De vida, de paz, de alegria, de plenitude da glória de Deus na vida de cada um dos irmãos. Eu sei que o mundo fala muito sobre essa questão e hoje realmente, principalmente após a pandemia, essa questão ela é muito vívida, sobretudo na humanidade, nos jovens e dentro da igreja. Mas nós hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre essa perspectiva bíblica. O sofrimento faz parte da vida. As crises fazem parte da vida, mas Jesus já venceu todas elas na cruz do Calvário por nós. Você crê nisso, querido? Amém. A gente leu aqui a declaração de Jó, e se teve alguém que sofreu na vida, foi Jó. Concorda comigo ou não? E esse termo aqui me chama muito a atenção quando ele fala: eu te conhecia só de ouvir.
mas agora os meus olhos te veem. Você há de convir comigo que conhecer só de ouvir é muito diferente de conhecer de ver. Concorda comigo ou não? Eu sou do tempo ainda da rádio. Quantos? A gente ouvia muito programa na rádio. Hoje menos, sim ou não? Mas antes a gente ouvia muito. Eu ficava vendo ouvindo aquelas vozes, né, do locutor, melodia. Meu Deus, como é que deve ser? Esse cara deve ser um grandão, né, com essa voz. Aí quando tinha, sei lá, um Canta São Gonçalo da vida, estou falando de coisa de 30 anos atrás, não é isso? Aí chegava ele lá para apresentar, um cara desse tamaninho, todo franzino, porque uma coisa é você conhecer de ouvir, outra coisa é você conhecer de ver. Quando você ouve, você forma uma imagem. E muitas vezes isso na igreja produz uma religiosidade muito superficial, porque você conhece pouco. Em vez de você adorar a Deus na plenitude, você faz de Deus um ídolo. Porque da forma como você ouve, você forma uma imagem. E você não adora a Deus na plenitude. O que o Senhor quer é que nós venhamos a conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Porque na medida que nós o conhecemos, nós podemos adorar verdadeiramente em espírito e em verdade. Nós podemos realmente ter a plenitude de tudo aquilo que Ele é. Então, conhecer de ouvir é muito diferente de conhecer de ver. Aliás, já dizia o nosso irmão Zeca Pagodinho, você sabe o que é caviar. Você conhece esse louvor também, irmã? Mas não ministra ele não, né? Pelo amor de Deus. Aliás, esses dias eu estava pregando numa igreja, aí a esposa do pastor falou, vem cá, pastor, vamos lanchar. Aí o que tinha lá no lanche? Eu fiz para você, o caviar. Eu cantei esse louvor para ela. Eu tive que cantar. Depois eu pedi perdão. Alguém aqui já comeu caviar? Só eu que sou pobre mesmo, irmão. Quem nunca comeu caviar? Ah, tudo pobre, igual a mim. Graças a Deus, meu irmão. Nunca ouviu falar. Mas aí, se eu te falar como que é o gosto, imagina isso, eu estou falando para você, ó, caviar é assim, assim, é meio salgadinho, meio azedo. Aí você vai ter uma ideia, mas você não tem a plenitude. E o que Deus quer da sua igreja, o que Deus quer dos seus filhos, é que você não tenha uma ideia. Como que é Deus? Ele não quer que você ainda tenha apenas uma percepção. Deus quer se revelar a você plenamente. Por que eu estou falando tudo isso nessa introdução aqui? Porque a nossa vida cristã, o sofrimento vai produzir isso na vida do crente. O sofrimento nos aproxima de Deus. A gente precisa ser reconfigurados e muitas vezes Deus utiliza toda a questão do sofrimento para que nós tenhamos uma revelação mais plena da sua presença. Então, eu queria que você anotasse isso, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar em conhecer de ver e conhecer de ouvir. É muito diferente. Por exemplo, só o último exemplo aqui, e agora bíblico, tá bom? O apóstolo Paulo, ele conhecia o nome Jesus, mas o conhecer só de ouvir produziu em Paulo uma repulsa. Então ele começou a perseguir a igreja, até mesmo a matar os cristãos, ou consentir na morte deles. Ele pegava cartas e fechava igrejas, arrastava homens e mulheres para a cadeia, porque ele conhecia Jesus de que maneira? De ouvir. Mas no caminho para Damasco, os olhos dele viram a Jesus, viram a glória de Jesus. Ele teve que cair ao chão. Ele teve que ficar cego, ele teve que ficar 3 dias em jejum. Mas aí chegou um homem de Deus lá, chamado Ananias, colocou a mão dele, o encheu com o Espírito Santo, ele recobrou a vista e ele foi, que o resto é história, amém ou amém? Esse homem maravilhoso que foi usado pela glória de Deus, mas olha o quanto ele sofreu. E como que ele escreve para nós, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, e é para essa igreja que eu estou pregando hoje, uma igreja que ama a Deus, uma igreja de vocacionados ao Senhor, amém, queridos? Então a gente leu aqui o livro de Jó. O livro de Jó tem 42 capítulos, tem quantos capítulos? 42. Eu posso falar aqui, eu posso afirmar, e você não vai ficar triste comigo, tá bom? Você pode ter 10 anos de igreja, 20 anos de crente, 30 anos de crente, mas eu falei isso na minha igreja, eu falo aqui também. Se eu estiver errado, eu vou ficar envergonhado, mas vamos lá. Eu tenho certeza que a maioria aqui da igreja nunca leu o livro de Jó todo. Quem admite?
Você vai para o céu, irmão. A irmã realmente está no céu. Agora, quem admite que nunca leu o livro de Jó todo? É isso aí, vai para o céu. Isso aí, tem crente de verdade aqui. Mas eu vou afirmar outra coisa aqui. Eu já entendi que vocês estudaram o livro de Jó, né? As mulheres, foi isso? Amém, glória a Deus. Mas eu tenho certeza que toda a igreja já leu o primeiro capítulo, que fala da história, da riqueza, da prosperidade de Jó. E todos vocês já leram esse capítulo 42 que eu li aqui, que fala da restituição e da restauração de Jó. Quantos? Uau. O que acontece é que entre o capítulo 1 e o capítulo 42 tem 40 capítulos, que nós chamamos de jornada, de processo da vida desse homem, que vai fazer com que esse homem, que antes conhecia Deus vai passar a conhecer Deus de profundidade, de ver. Então eu espero que nessas próximas 3 horas que me restam, eu consiga falar desses 40 capítulos. A irmã falou amém. Se tiver mais 2 amém, onde 2 ou 3 ligar na terra, será ligado no céu. Só um. Então eu tenho 3 horas aqui para explicar. Fica calma, irmã, fica calma. A irmã é a primeira vez que me vê pregando. Fica calma, é só uma brincadeira. Eu vou usar apenas 2 horas e meia e conto com a graça de Deus. O capítulo 1, conforme eu falei, traça o perfil desse homem de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando fala de homem íntegro e reto, tenta pensar num caráter pessoal e interpessoal completamente libado, completamente limpo. Ele era um homem honesto, ele era um homem justo, ele era um homem acima de qualquer suspeita, assim diria o autor daquele filme. Mas Deus também diz que ele é um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Então ele não apenas tinha um caráter pessoal e interpessoal, ele também tinha um caráter espiritual. Ele não apenas possuía uma moralidade, uma ética para se comportar em meio à sociedade. Ele era um homem que adorava a Deus com fervor. Ele era alguém que respeitava e obedecia os princípios de Deus. Ele era um homem que honrava a Deus. Agora, uma coisa é o que você pensa sobre você. Outra coisa é o que as pessoas dizem sobre você. Outra coisa maior ainda é o que Deus fala de você. Amém ou não amém? Essas palavras que eu disse aqui não são relatos de outras pessoas, nem é a biografia de Jó mesmo escrevendo a respeito dele. As palavras que eu li aqui são palavras de Deus. Deus falando para Satanás. Observaste meu servo Jó, porque não há ninguém na terra como ele. Uau! Homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não há ninguém como ele na terra. E eu fico pensando, uau, um homem inigualável na terra, tão temente a Deus, um homem tão íntegro, um homem tão reto. Conhecia Deus apenas de ouvir. Ele ainda não estava apto a ver Deus. E então começam os 40 capítulos de tormento, de sofrimento, de angústia, de aflição e de tribulação na vida deste homem. E por quê? Não é porque Deus é um masoquista, não é porque Deus tem prazer no sofrimento do homem, pelo contrário. Conforme eu já disse aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E uma coisa nós precisamos entender: Deus usa o sofrimento como instrumento de aperfeiçoamento. Você pode dizer isso comigo? Deus usa o sofrimento como instrumento de aperfeiçoamento. Você pode falar sozinho? Consegue? Glórias a Deus. Igreja inteligente é outra coisa. Boa memória, né? Todo mundo come peixe, cheio de ômega 3. É isso aí, muito bom. A dor e o sofrimento são ferramentas que Deus utiliza para aperfeiçoar os seus servos. Deixa eu te falar uma coisa mais. Deus não tem compromisso com o nosso conforto. Deus tem compromisso com o nosso aperfeiçoamento. E se necessário for Ele tirar você do seu conforto para te aperfeiçoar,
para te levar a um novo nível de revelação, de profundidade, de intimidade com o Espírito Santo, Ele o fará, porque o maior compromisso dele com o homem é levá-lo para a eternidade gloriosa e não dar uma vida confortável na terra. Aliás, isso é algo que tem que ficar muito centrado na vida do crente, porque se tem uma coisa que a filosofia mundana diz é: eu quero ser feliz. Quantos querem ser felizes? Deixa eu falar, isso é muito pouco, irmão. Porque o conceito, quando você vê, sobretudo nas novas traduções, a palavra feliz, o que está escrito no original é o termo que as versões antigas traduziam como bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, ela é mais poderosa do que feliz, porque a felicidade, ela depende muito das circunstâncias. Passei na faculdade, como que eu estou feliz? Meus filhos estão com saúde, como eu estou feliz? Né? Entrou um Pix na minha conta, oh, como que eu estou feliz. Eu dependo das circunstâncias, mas bem-aventurado não é isso. Bem-aventurado, quanto é que quando Jesus já começa a falar o Sermão da Montanha, a primeira coisa que ele fala é: bem-aventurado os pobres muito bom, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Logo depois ele vai falar: bem-aventurado os que... Muito bom, a igreja sabe a palavra. Choram porque eles serão consolados. Mas como assim? Feliz é o pobre. Se você vê o mundo fazendo alusão à felicidade, à riqueza. Você já viu aquele filme Em Busca da Felicidade, ou A Procura da Felicidade, do Will Smith? E você vê que ele só foi feliz quando ele conseguiu o sucesso do dinheiro. É um filme lindo, tá? Eu choro com o filme é bonito. A única crítica que eu faço é: a felicidade se restringiu à questão do sucesso profissional, dele superar as adversidades, profundas adversidades, e ser rico. E ele foi um homem, é um homem muitíssimo rico. Mas isso não é felicidade. Quando é que Jesus fala bem-aventurado, mais que feliz? O que significa bem-aventurado? Um estado pleno de satisfação, de contentamento. Aliás, a gente vai pregar isso lá na igreja sobre essa questão do contentamento, que a gente sente que falta isso até na vida do crente. A ambição tomando, a ansiedade toma a vida do homem, porque o homem não está satisfeito. O homem está inquieto. Nada mais o deixa pleno, nada mais o deixa feliz. E a Bíblia nos chama não apenas para sermos felizes. Nós somos uma geração bem-aventurada, porque tudo que nós precisamos, Jesus Cristo já garantiu na cruz do Calvário. Em todas essas coisas e tribulações que nós passamos, nós somos mais que vencedores. O crente não precisa da circunstância para ser feliz, ele já é feliz. Nós precisamos retomar aquela oração de Davi, dizendo assim: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Porque o maior presente do crente é saber que o nome dele está escrito no livro da vida. Por isso que Jesus censurou até os seus discípulos, quando eles voltaram daquela comissão linda. Eles voltaram: Jesus, a gente orou no seu nome, os enfermos foram curados, a gente orou no seu nome, Beelzebu saiu, aqueles demônios saíram, a gente está com tudo. Aí Jesus falou: menos, filho, não se alegra com a performance, se alegra porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque, como pregador, vai ter dias que eu vou pregar bem, aí de repente você vai falar assim: pastor, que palavra, que coisa linda. Eu vou ficar todo bobo, todo alegre. Mas tem dia que eu vou pregar, você vai dizer: pastor, hoje não estava na unção não, hein? Pastor, a palavra hoje foi meio michuruca, aí você vai sair, não vai falar. Aí eu vou ficar tristinho. Por quê? Porque eu dependo da performance, eu dependo da circunstância para estar feliz. Mas se eu sei que o Senhor me chamou, que aconteça o que acontecer, meu nome está escrito no livro da vida. Com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, com as coisas boas, com as coisas ruins. Eu tenho a vida eterna, gloriosa em Cristo. Quando eu lembro que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está no porvir, meu irmão, eu posso até ficar abatido, mas eu não estou destruído. Eu posso até ser perseguido, mas eu não estou desamparado. 2 Coríntios 4. Por quê? Porque eu não vivo mais pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Então eu sou bem-aventurado. De vez em quando ficamos tensos, somos humanos, lutamos contra essas emoções, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Lutamos contra a ansiedade, lutamos contra a tristeza, lutamos contra o abatimento, mas até na tristeza somos alegres.
Porque a nossa alegria não é a anedota, não é a piada, não é a circunstância legal. É o prazer da salvação. É o gozo de Cristo no nosso coração. Saber que todas as coisas nós já vencemos. Porque Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos. Já está consumado. Tudo que você está passando já foi vencido na cruz do Calvário. É só uma questão do Kairos se conectar ao Cronos. Então não vivo mais pelo que eu vejo, pela minha circunstância. Eu vivo pela fé. O justo viverá pela fé. Fechando parênteses, porque minhas 2h30 já diminuíram. A gente vê que Jó passou por esse sofrimento terrível. E é nesse momento de propósito de vida, no capítulo 1, falando sobre a riqueza, a prosperidade dele, ele vai perder tudo. E ele vai perder tudo para que ele possa ganhar o que realmente ele nunca teve. E muitas vezes Deus nos tira tudo que a gente acha que tem para a gente alcançar aquilo que Ele quer nos dar de verdade. Porque nada se compara à revelação da presença de Deus na nossa vida. Posso ouvir um amém? Mas Jó vai sofrer, e vai sofrer muito. E a metodologia que eu vejo aqui de Deus é como se fosse de um ourives. Tem algum ourives aqui? Alguém que trabalha com ouro, que forja ouro? E se não tiver, eu explico um pouco, não que eu seja, né? Também nem tenho, com exceção dessa aliança aqui, que foi paga parceladamente, muitas parcelas, até Jesus voltar, mas Jesus não voltou, então eu tive que pagar. E o ourives, ele trabalha com a questão do fogo. O verdadeiro ouro é depurado aonde? No fogo, a uma temperatura quentíssima. E essa temperatura, ela vai progressivamente aumentando, porque ele joga lá o metal do ouro, e ele precisa purificar aquele ouro, tirar outras substâncias, tirar outros metais menos nobres que estão misturados ao fogo. Então ele vai aumentando gradativamente a temperatura. Existe um momento ali desse processo que nada pode distrair o ourives. Ele tem que ficar com o olho ali. Por quê? A temperatura está aumentando tanto. E cada tipo de metal tem uma temperatura ótima de derretimento. Que se ele ultrapassar aquele time, aquela temperatura, ele vai não apenas tirar os metais menos nobres ou as impurezas, mas ele vai perder também o quê? O ouro. Então ele tem que ficar ali ligado. Ele está de olho. E eu quero dizer isso para você, meu irmão. O fogo da tua aprovação pode estar muito quente. A fornalha pode estar parecendo acesa 7 vezes mais. Mas deixa-me te falar, Deus está de olho. Deus está olhando para você. Você está no centro do olho dele, do foco dele. O foco de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre essa angústia que você está passando. Nada perdeu de controle. Mas pastor, está cada vez piorando. Calma, é Deus aumentando a temperatura. Ele sabe o que está fazendo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele está fazendo. E assim Deus trabalhou na vida de Jó. Por quê? Primeiro ele perdeu os bens. Primeiro ele perdeu o quê? Os bens. Então ele foi à falência. Perdeu tudo. Ele era um homem extremamente rico. Depois ele perdeu os filhos. Ele não perdeu apenas um filho. Eu enterrei um filho. Eu sei que dor é essa. Mas o Senhor me deu dupla honra, me deu mais 2. Jó, ele perdeu todos de uma só vez. Então eu imagino a dor. Uma coisa é você perder casa, carro, todas as coisas. Né? A gente viu, por exemplo, agora, essa semana, lá no sul, aquela enxurrada, pessoas chorando que perdeu o patrimônio de uma vida. Isso comove o nosso coração. Mas eu vi até o testemunho de uma senhora, estava com a filha dela, e a filha falou assim, mas graças a Deus minha mãe está aqui viva, porque nada se compara à vida. Agora, Jó perdeu os bens, mas também perdeu os filhos. E quem é pai e quem é mãe aqui sabe que a alegria da nossa vida são o quê? Os nossos filhos. Uau! Nada mais me faz feliz, juntamente com a minha esposa, minha linda e maravilhosa esposa,
lógico, depois da presença de Deus, do que os meus filhos. Não imagino minha vida sem meus filhos. Jó perdeu todos os filhos. Agora, Jó não perdeu apenas os bens dos filhos, Jó depois perdeu também o quê? A saúde. Todo mundo fala, olha, não peça a Deus nada, só peça a Deus o quê? Você já ouviu alguém falando assim, eu não peço a Deus nada, não peço a Deus dinheiro, eu só peço a Deus saúde. Pois bem, Jó perdeu os bens, perdeu os filhos e também perdeu a saúde. Ele ficou num estado tal que os amigos não podiam nem se aproximar muito dele, que ele fedia as suas feridas, ele tinha que coçar com caco de telha, e aquelas feridas exalavam um mau cheiro terrível, ele se tornou uma pessoa desagradável, ele perdeu a sua dignidade. Ele teve que lidar com o esgotamento da sua esposa, aquela mulher que dizia, amaldiçoa seu Deus e morre. Só você ver como que esse negócio é progressivo. Porque quantos maridos eu tenho aqui? Quantos maridos eu tenho aqui? Quero ver se você é corajoso. Quer ver uma coisa que te aborrece? Tua esposa aqui, ó. Ah lá, falou amém, irmã. Quem mais fala amém? Ele não falou não, rapaz. Ele, ó, doutrinado. Ah, mas quantos maridos falam amém? As esposas também falariam. Marido, quer ver uma esposa aborrecida? O marido reclamando no ouvido. Sim ou não? As mulheres são mais corajosas que vocês, homens. E está lá. Aquilo ali colocando mais dor. Eu estou falando aqui, a esposa de Jó certamente estava sofrendo demais. Quando eu falo aqui, eu estou só brincando, deixa eu abrir um parênteses aqui, é bíblico. Essa mulher também perdeu tudo, também perdeu os filhos, e o marido que ela ama está sofrendo demais. E a gente já lidou com pessoas sofrendo com estado terminal, e as pessoas chegavam assim, pastor, eu estou pedindo para que Deus leve logo, porque eu não aguento mais ver o meu pai sofrer, minha mãe sofrer. Quantas pessoas já ouviram isso? Então, eu acredito que é dentro desse estágio que a mulher de Jó falou isso. Mas, brincadeiras à parte, fica aí, hashtag fica a dica. Né? Não vamos ficar buzinando no ouvido um do outro. E depois, Jó teve que tratar com a acusação dos seus amigos. Então, ele perde tudo, perde os filhos, saúde, lida com o sofrimento angustiante da sua esposa e ainda tem que ouvir os amigos o acusarem, os amigos falarem com ele. Então, Jó vai viver todos os estágios do sofrimento. Primeiro, tranquilidade e conformidade. Qual é o primeiro estágio do sofrimento? Tranquilidade e conformidade. Fala para mim. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 21, ele vai falar aquilo. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que é isso? Estou sofrendo, mas estou tranquilo, estou conformado. Deus sabe o que faz. No capítulo 2, versículo 10, ele vai falar assim, quando a mulher vai falar para ele, amaldiçoa teu Deus e morre, Jó responde assim, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal. Em tudo isso, Jó não pecou. Como que ele está? Tranquilo e conformado. Como que ele está? Está sofrendo, mas está tranquilo. Isso é o primeiro estágio. Mas conforme eu falei, o livro de Jó tem quantos capítulos? 42. Aí chega o capítulo 3, irmão. Aí no capítulo 3 você vai ver que ele está no segundo estágio, que é choro e lamento. Qual é o segundo estágio? No capítulo 3, versículo 1, por exemplo, ele vai dizer assim, depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. No versículo 11, ele vai dizer assim, por que eu não morri ao nascer? Por que eu não expirei ao sair do ventre da minha mãe? No versículo 24, ele vai dizer, porque em vez de pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como a água. Aquilo que eu tenho medo me sobrevém, o que receio me acontece. Eu não tenho descanso, eu não tenho sossego, eu não tenho repouso, eu só tenho inquietação. Por que eu não morri? Por que eu nasci? Então note que já é um Jó diferente. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele está tranquilo, está conformado. Mas isso, os dias vão passando. Os meses vão passando.
Os anos talvez vão passando. O tempo tem esse poder. E as coisas não melhoram. E talvez eu esteja falando para irmãos aqui que estão sofrendo há tempos uma certa situação. Você já passou dessa fase de tranquilidade, de conformidade, mas agora você já está chorando, você está lamentando, mas deixe-me te falar, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. A grande questão é que a gente não sabe quanto tempo vai durar essa noite. Existem noites que parecem intermináveis, mas a Bíblia nos garante, quantos creem na Bíblia, que amanhã vai chegar. Se nós lermos os capítulos 4 até 37, quantos topam? A gente chega no terceiro estágio, que é questionamento e contestação. Eu vou correr um pouquinho para ocupar as 2 horas finais na ministração final. Você vai ver Jó questionando, Jó contestando, como que assim, eu não mereço viver o que eu estou passando. Eu era um homem justo, honesto, puro, fiel, eu não mereço. E diante de todas aquelas acusações dos seus amigos, ele começa a se defender. E em dado momento, Jó passa da conta, que eu não vou ter tempo aqui para provar, mas vocês estudaram o livro de Jó, você vê que ele passa da conta. E como que ele joga assim, quero ver Deus me desafiar aqui, e me desmentir aqui. E aí que entra o quarto estágio, que é a superação desse sofrimento, encarando a realidade do pleno conhecimento de Deus. Aí é quando o capítulo 38 chega até o 42 e Deus começa a dar uma aula, dá um sermão, assim, expositivo, falando, olha quem é você, Jó, olha quem sou eu. Porque Deus, quando falou que não há ninguém na terra como ele, Deus não disse que ele era perfeito. Salomão, aliás, em Eclesiastes, diz que não há justo que faça o bem e que não peque. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por mais justo que você seja, irmão, por mais puro que você seja, por mais fiel que você seja, eu posso afirmar, você não é perfeito, você tem pecado. O apóstolo João declara, se alguém disser que não tem pecado, é o quê? Mentiroso, e a verdade não está nele. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Por mais que possamos ter a nossa moralidade, a nossa integridade, nós precisamos da graça de Deus. Às vezes o homem se compara muito com outro homem, e a gente se esquece que nós não fomos feitos à imagem e semelhança de um homem, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A nossa comparação é com Ele. É por isso que naquele grande dia nós o veremos, porque haveremos de ser assim como Ele, é 1 João capítulo 3. Então o livro de Jó, ele nos dá algumas lições. Até que horas que eu tenho mesmo? Então eu vou correr. Já estou terminando a introdução. O livro de Jó nos dá 5 lições. Quantas lições? 5. Primeira, a realidade do sofrimento, a dificuldade de entendê-lo, a necessidade de paciência e submissão ao enfrentá-lo. Jó, ele nos traz a questão, o justo sofre, isto é, o crente sofre. Se você veio para o Evangelho, né, atraído por aquele livrinho que às vezes eu vejo por aí, pare de sofrer, isso é uma mentira. Já viu essa revistinha, não? Já comprou, não, né, irmã? Não tem como. Nós sofremos. O sofrimento é inerente à vida. A dor é inerente à vida. Como que você nasceu? Você lembra, irmão? Qual foi a primeira coisa que você... Quando você nasceu, você não deu uma gargalhada. Uau! Nasci! O que você fez? Chorou. É ou não é? Você já começou a vida chorando. Você cresceu chorando. Quando você estava com fome, o que você fazia? Quando você estava com sede, o que você fazia? Quando você fazia número 2, o que você fazia? E a mãe sabia o que era, né? Eu ficava alarmado. Júlio, Rafael chorava, ela... Ih, fez cocô. Como é que você sabe, meu amor? Não, vai lá. Aí eu ia ver,
Fê. Aí, às vezes, chora, se é dente. Eu falei, não é possível. Aí ela, dente está nascendo. Sabia tudo. Assim como o nosso Pai também sabe que tipo de choro que nós temos. Ele conhece todas as coisas. Nós vamos passar por vales. Nós vamos passar por aflições. Foi Jesus quem garantiu. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse ele. Segunda lição do livro de Jó, a soberania incontestável de Deus sobre toda a criação, inclusive sobre os anjos e Satanás. O livro de Jó não vai falar por que o justo sofre, mas ele diz para quê. O justo sofre para testemunhar a glória de Deus. Que Deus é Deus de montanhas, mas também é o Deus dos vales. Ele é Deus dos dias ensolarados, mas também é o Deus dos dias cinzentos. Deus fez todas as coisas. E Salomão diz em Eclesiastes, olha, alegre-se um homem todos os dias. No entanto, saiba de uma coisa, haverá dias de trevas e serão muitos. Mas olha que coisa interessante, ele diz que o homem se alegre todos os dias. E saiba que haverá dias de trevas e serão muitos. Ou seja, até nos dias de trevas, qual é o dever do crente? Se alegrar. Por quê? Porque sabemos que Deus é soberano. Ou seja, o que é um soberano? Aquele que está acima de todas as coisas. Outra coisa, Deus não precisa nos explicar nada. Às vezes a gente quer entender. Quantas vezes alguém entra lá no meu gabinete, pastor, eu só queria saber por que eu estou passando por isso. Eu falo, irmã, eu não sei por quê, mas vamos orar para que Deus nos revele para quê. Porque todas as coisas convergem para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, inclusive passar pelo sofrimento, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Deus é glorificado em todas as coisas, tudo que Ele faz para a sua glória. Deus é soberano sobre a sua vida, amém? Sobre a criação, sobre os anjos e sobre os demônios. Porque Satanás só tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. Posso ouvir um amém? Terceira lição do livro de Jó, a refutação de uma teologia retributiva. O que é isso? Muitas vezes nós achamos que os maus sofrem e o justo deve viver o bem. Se alguém está sofrendo é porque está em pecado. Amém ou não amém? É assim ou não é? Tem gente que tem a unção da vaca. Você conta alguma coisa, está sabendo o que está acontecendo com o irmão? Vamos orar pelo irmão, porque... tem coisa escondida aí. Deu tudo errado. É assim ou não é, irmão? O livro de Jó tira isso. É certo, a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, você colherá. Existem sofrimentos que são consequências das nossas más escolhas, das nossas más decisões, e eu não estou anulando isso, mas estou falando que é possível que você seja um crente obediente, temente ao Senhor, justo, íntegro, e passe por momentos que esteja dando tudo errado. Que você esteja num sofrimento máximo, e às vezes piora, porque você olha para o ímpio, olha para aquele crente picareta, e ele está sendo promovido, e ele está cheio de saúde, e você está indo para o centro cirúrgico. Aquele cara que é um pilantra gospel, e você, um homem, uma serva de Deus, vivendo em integridade, sofrendo. E ele no bem bom, viajando, postando tudo de bom, de melhor, e você ali naquela moenda. É assim ou não é, irmão? Então o livro de Jó nos prova que não é, se eu servir a Deus, buscar a Deus em santidade, para viver o bem bom, eu estou com a motivação errada. A santificação que eu vivo pelo poder de Deus me leva para o céu. O restante é propósito de Deus, a soberania de Deus. Deus pode querer me exaltar como Deus pode querer me humilhar. Deus pode querer me dar saúde como Deus pode querer me enfermar. Deus pode querer me fazer rico como Deus pode querer me fazer empobrecer. Mas a gente tem que ter a perspectiva de Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, quanto honrado, ter abastança ou ter escassez, tudo posso naquele que me fortalece.
Uau! Uma nova perspectiva de sofrimento. Porque não importa o que eu passe na terra, a minha pátria é o céu. Posso ouvir um amém? Então, não existe uma teologia retributiva, certamente, que se você obedecer à palavra de Deus, se você viver em comunhão com Deus, te acompanharão, te alcançarão todas essas bênçãos. Existem bênçãos condicionais, mas o que eu estou querendo dizer é, ainda assim, você vai passar por tormentos, por sofrimento, às vezes por coisas assim grandes que você não esperava passar. Mas fique tranquilo, em todas essas coisas, de novo, repito, você é mais que vencedor. Lição número 4, Jó aponta, a resposta de Jó ao sofrimento aponta para uma esperança messiânica. Olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que Jó admite a disparidade entre o homem e Deus, ele também admite a necessidade de um advogado. No capítulo 16, no versículo 19, ele vai dizer assim: já agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga. Aqui está? Ele falou fiador, na minha versão está, aqui está quem advoga a minha causa. Eu acho isso lindo, porque o apóstolo João vai dizer lá que se nós pecarmos, nós temos o quê? A Bruna Carla vai falar, advogado fiel. Amém? Temos um advogado, Jesus o justo, a propiciação. Ele aponta, eu posso até errar aqui, eu posso até ser caluniado aqui, mas lá no céu eu tenho um advogado. Ele aponta para Cristo, aleluia. Ele ainda lança a sua esperança no Redentor vivo. Jó 19, 25 vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu farei o quê? Verei a Deus. Uau, eu acho isso uma das passagens mais lindas da Bíblia. Jó profetiza que ele em sua carne, ele verá Deus. Antes ele conhecia de ouvir. Ele está moído. Ele está no caco. Mas ele profetiza, em minha carne eu verei a Deus. Por quê? Por que ele sabia disso? O meu Redentor vive. E o teu Redentor, irmãos, não está mais na cruz, não está mais na tumba. O nosso Cristo vive. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Aleluia! Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Aleluia. Jó aponta, eu estou sofrendo, mas eu tenho um Messias, eu tenho um Redentor, e a igreja tem que se lembrar disso. Nos seus dias de trevas, nos seus setembros amarelos, em que a esperança se dissipa, em que as nuvens apagam o brilho do sol, você sabe que o teu Redentor está vivo. E ele se levanta. E você em sua carne, você verá a Deus. Jó nos ensina, por fim, a importância da resiliência. Repita isso comigo, a importância da resiliência. O que é resiliência? Esse conceito físico de você amassar as coisas, né? Você amassa um objeto, depois você para de pressionar, o objeto volta ao seu estado original. Jó é exatamente isso, ele foi pressionado, mas depois que aquilo ali terminou, ele volta a ser um homem que ele era antes. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque existem muitas pessoas que depois de momentos trágicos da vida, de sofrimentos dolorosos da vida, elas se deformam. Elas não... Você já deve ter conhecido pessoas que, por exemplo, não sei se infelizmente eu vou falar alguma coisa aqui de algum irmão que tenha vivido, uma irmã que tenha vivido, mas o marido abandonou a esposa, né? Deixou os filhos. Eu tenho esse caso na minha avó, meu avô deixou minha avó e mais 5 filhos. Então, eu pude testemunhar isso. Uma mulher de Deus, mas vivendo anos e décadas de amargura. E aquilo muda. A pessoa não confia mais em homem nenhum, a pessoa não quer mais se relacionar com ninguém, a pessoa fica mais isolada, a pessoa fica... Por quê? Porque permite que o sofrimento a deforme. Jó diz assim, no capítulo 14, versículo 7, há esperança para a árvore, mesmo cortada, ela voltará a brotar. Não cessarão os seus rebentos,
Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas ela brotará, ela dará ramos como a planta nova. O que o Jó está falando? Eu estou aqui passando por essa prova, mas eu voltarei a ser como eu era antes. Nada mudará. Continuarei sendo um homem justo, mesmo que as pessoas não estejam sendo justas para comigo. Continuarei sendo íntegro, apesar das pessoas falharem comigo. Continuarei sendo um homem temente a Deus, mesmo achando que eu não estou recebendo o que eu, entre aspas, mereço. Eu voltarei a ser o homem que eu era. E é muito importante isso, a igreja ser resiliente, a gente suportar as aflições. O apóstolo Paulo declarou isso para o seu filho na fé, Timóteo, dizendo: Timóteo, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Ele vai declarar à igreja de Gálatas dizendo assim: olha, não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos, caso não venhamos a desfalecer. Porque às vezes fazer o bem cansa. A gente só faz o bem e recebe o mal. Só recebe ingratidão. Mas Paulo está dizendo assim, ó, continua fazendo o bem, persevera, porque ao seu tempo você vai colher. Jó é resiliente, Jó continua ali naquela presença. Então depois ele pode dizer: meus olhos agora te veem. Eu me lembro do Estevão, o primeiro diácono da casa do Senhor, escolhido ali naquele primeiro levantamento de Atos 6. E você sabe que ele foi o primeiro mártir da igreja. Ele ali, depois daquela pregação maravilhosa, as pessoas começam a pegar em pedra, começam a tacar pedra nele. E quando você vê, eu não sei você, né, mas se alguém tacar pedra em mim, eu peço licença para Deus. Quantos são pecadores igual a mim? Que isso? Estevão, recebendo aquelas pedradas, ele não olhou para os seus acusadores, tormentadores, ele olhou para o céu. Ele disse: eu vejo os céus abertos. O que nos impede de retribuir o mal é olhar para a glória de Deus. O que nos faz resistir ao sofrimento é ver os céus abertos sobre a nossa vida. A perspectiva da terra pode estar perdida, mas os céus estão abertos sobre a igreja. Quando João estava exilado na ilha de Patmos, vai dizer o capítulo 5, uma porta se abriu no céu, e o Senhor falou: vem, sobe e vê as coisas que eu vou te mostrar. Estevão viu a glória de Deus e ainda teve a hombridade, o altruísmo de orar pelos seus apedrejadores, dizendo: Senhor, perdoa-os. Ele teve a mesma oração de Jesus na cruz. Eles não sabem o que fazem. Resiliência. Então Estevão viu, ele falou: eis que eu vejo o Senhor em pé, à direita do trono. Uau! Aleluia! Sofrendo, mas ele viu a glória. Jó viu a glória depois do bem bom. Estevão viu durante o sofrimento. Eu quero dizer para você, igreja do Senhor, seja como foi na vida de Jó, seja como foi na vida de Estevão, se você persistir, se você perseverar, se você continuar adorando, continuar orando, continuar servindo, continuar fazendo bem, os céus vão se abrir sobre a sua vida. Você vai conhecer a Deus numa nova dimensão, numa nova realidade, e você vai poder dizer a mesma coisa que Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Eu quero terminar te lembrando e afirmando que sofrimento é um instrumento de aperfeiçoamento. Nós aprendemos lições no sofrimento que nós não aprenderíamos nos dias alegres, nos dias bons. Por exemplo, eu aprendi muito mais quando eu enterrei o meu filho Gabriel do que no nascimento dos meus 2 outros filhos. Eu aprendi muito mais. Teve um tempo da minha vida que a minha carreira profissional decolou muito e eu fiquei meio riquinho. Hoje eu estou meio pobrinho. E eu posso te dizer uma coisa, que eu aprendo muito mais hoje
do que eu aprendi naqueles 10 anos vivendo numa empresa. O pastor Davi viveu coisa semelhante eu e ele temos muito em comum. Nesse sentido, eu aprendi muito mais. O sofrimento nos torna humildes. O sofrimento nos faz mais humanos. O apóstolo Paulo teve que passar por isso, né? Viu a glória de Deus. Quando ele desceu, estava lá, capiroto esperando ele lá, com espinho. Aí ele ora, Senhor, me tira. Mas ele fala, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Ele ora, tira esse sofrimento. Deus falou, não, eu vou aumentar a minha graça, porque a minha graça te basta. Aí eu vou terminar agora, juro. Aí eu lembro, a minha graça te basta. Aí eu lembro de Davi, no Salmo 63, dizendo, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Aquele Salmo 63 é lindo, irmão. Sabe por quê? Porque Davi não está no palácio. Davi não está na campina, ali naquela coisa linda. Davi está na caverna, fugindo do seu filho Absalão, que tinha tomado o seu trono, que tinha feito uma grande revolta contra ele. Davi tinha sido traído não apenas pelo seu filho, como boa parte da nação. Ele está escondido. Mas quando você vê o Salmo 63, ele diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu posso estar fraco, mas Tu és o meu Deus forte. A minha alma te busca ansiosamente. Eu perdi o trono, mas eu não quero perder a Tua presença. Aí ele olha da caverna, ele estava no deserto. Aí ele olha para aquele deserto, ele faz do deserto uma poesia. Ele diz, como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário. Ele não está em Jerusalém, ele não está no templo, ele está na caverna. Mas o que ele está dizendo? Podem me tirar do trono, podem me tirar do templo, mas onde eu estiver, eu sou o santuário do Senhor. Assim eu te contemplo no santuário. Porque, aí o versículo 13 vai dizer, porque a tua graça é melhor do que a vida. Uau! Davi tinha essa concepção de Deus. Outrora um pastorzinho, depois um rei, passou por poucas e boas, mas ele diz, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. O que eu quero é a tua graça na minha vida. Eu quero, com isso, orar pela sua vida. Eu não vou orar para que Deus tire esse sofrimento, mas eu vou orar para que Deus aumente a sua graça. Porque eu e você, muitas vezes, precisamos passar por esses sofrimentos que nós passamos, para que nós possamos ver a glória de Deus. Não troque dias felizes, não troque a glória de Deus por dias felizes. Suporte o sofrimento, porque o final dele é a glória de Deus na tua vida. Vamos nos colocar de pé? Você pode colocar a mão sobre o teu coração, se assim você o quiser. Gracioso Deus, amado Pai, eu te peço que neste momento, mediante a Tua palavra que foi pregada nesta noite, o Teu Espírito venha vivificá-la no coração de cada um dos Teus filhos. Te peço que essa mão, ó Pai, que está sobre o peito, não seja apenas a mão do meu irmão, mas seja a calorosa mão do Senhor nesta hora. Trazendo paz, trazendo, ó Deus, quietude de espírito nesta hora. Que os teus filhos, a despeito de toda a adversidade que porventura esteja passando, eles possam olhar para o céu e saber que é de lá que vem o nosso socorro. Que é o Senhor quem guarda a nossa saída e a nossa entrada, que de dia não nos molestará o sol, nem de noite a lua. Que independente das circunstâncias, nós já somos mais do que vencedores. Eu te peço, Pai, que Tu derrames o óleo fresco da Tua unção sobre a cabeça de cada um dos Teus filhos. E Tu nos conceda, ó Pai, uma porção dobrada, não apenas da Tua unção, mas da Tua graça, Senhor. Para que possamos suportar, ó Deus, esses espinhos que muitas vezes vêm sobre nós. Ah, Deus, nós queremos ver a Tua glória. Nós queremos Te conhecer mais profundamente. Nós queremos Te conhecer mais intimamente, Senhor. E se para isto for necessário que nós soframos, ó Deus,
Que assim seja, mas que o Senhor, ó Pai, esteja no controle da nossa vida. Que o Senhor venha nos dar toda a capacidade, Senhor, de suportar as aflições, de continuar na fidelidade, na santidade, na obediência, na fé e na perseverança, Senhor. Ah, Deus, sustenta os teus filhos nesta noite. Derrama do teu consolo, do conforto do Espírito Santo, ó Pai. E como disse o apóstolo Paulo, quanto ao mais, irmãos, sede forte, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para resistir o dia mal e depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Que assim seja com a tua igreja, agora e para sempre. Eu te oro, Pai, no nome de Jesus, que você diga amém. Que o Senhor abençoe a todos rica e abundantemente. Manda o meu abraço para o pastorzão Davi, melhoras para ele. Muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe.